Oi, galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Na última aula a gente fez a prova, né? Então, só para deixar claro, as questões discursivas eu vou corrigir. Assim que eu terminar de corrigir, eu somo com as questões objetivas que vocês já têm um gabarito lá no AVA, né? E aí eu posto no Diário Online, certo? Antes da prova, então, a gente teve a aula de introdução, né, aos indicadores socioeconômicos, né, onde eu pedi para vocês responderem um questionamento no Google Forms, que era para vocês darem uma olhada mesmo no site do IBGE, né, que é o órgão que determina esses indicadores sociais, que avalia, que quantifica, enfim, né? Para vocês darem uma olhada mesmo em como está toda essa situação aqui na nossa cidade, certo? Então, agora eu vou, como vocês já fizeram essa pesquisa, né? Vocês já entendem um pouquinho do que eu vou falar agora, o conteúdo vai ficar um pouco mais fácil, tá? Então, vamos lá. Os indicadores socioambientais, eles têm vários pontos, né? São vários pontos analisados dentro de uma população para verificar esses índices, né? E um desses pontos é a saúde, né? E quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só em ausência de doença, né? Por exemplo, agora eu tô bem, então eu tô com saúde. Aí se eu pegar uma gripe amanhã, daí eu tô doente, né? Quando a gente fala de saúde, a gente não está falando exclusivamente de tu ter ou tu não ter uma doença com sintoma que te faz febre, que te faz dor, que te faz espirrar, enfim, né? A saúde ela é muito mais que isso, né? Então a gente diz que a saúde ela tem um tripé onde envolve a questão física, né? O teu corpo, né? Físico mesmo, se tu tem alguma dor física ou não. Tem a questão mental, né, que está relacionada então com o teu cérebro, com o teu processo de desenvolvimento do cérebro, se ele está fazendo todas as funções corretamente, né, se teu organismo está fazendo todas as funções corretamente, enfim. E tem a questão emocional, né, que é que se você está emocionalmente bem, né, às vezes a gente não está com doença nenhuma, porém, a gente está triste por alguma situação que aconteceu na nossa casa, ou está triste por alguma situação que aconteceu na escola, brigou com alguma amiga, com algum amigo, brigou com o crush, né? Então, tem toda essa questão, né? Então, a saúde, na verdade, ela é um combo, né? A gente precisa estar bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente, para a gente estar com saúde. E a gente consegue perceber que uma coisa bem difícil, né? É difícil a gente estar com tudo em equilíbrio, né? Tá com o nosso físico, a nossa mente, o nosso emocional equilibrado, né? É uma questão um pouco difícil, né? Mas então, quando a gente fala de saúde, a gente está falando desses 3 parâmetros, tá? Além, né, da saúde individual, é importante acompanhar a saúde dentro de uma população, né? Então, o governo e a sociedade, ela pode analisar as condições de saúde de uma comunidade, ou de um estado, de uma cidade, enfim, ou do país até, né? E implementar ações, né, para ver onde que está acontecendo doenças, onde que não está, o que se faz, né? Vamos pegar o nosso cenário atual agora, né? A gente está aí com uma pandemia, com uma onda de pessoas doentes, com uma demanda de saúde muito grande. O que está acontecendo no momento, né? O que o governo ele consegue comprar, ou consegue ter, né? O que chega para o governo, enfim, a grande parte de material de remédio, luva, máscara, enfim, né? Tudo que envolve ali a saúde, agora no momento está indo para onde? Tá indo para o Rio de Janeiro e para São Paulo, né? Porque são os 2 estados ali onde a gente tem uma maior quantidade de pessoas doentes, uma maior quantidade de óbitos, de pessoas internadas, enfim, né? Então o governo ele tem essa função de analisar onde que tem mais doença, quais são as doenças, de disponibilizar alguns remédios, medicamentos, equipamentos, enfim, certo? Esses indicadores socioambientais, então, eles estão divididos, né, além, né, da saúde que a gente já falou, em água, alimentação, moradia e educação, certo? Então, são alguns parâmetros que também são avaliados dentro
dos indicadores para determinar se aquela população ela é uma população que tem todos os requisitos mínimos necessários para ter uma vida razoavelmente boa, né? Percebam que todos os parâmetros analisados, eles são parâmetros básicos, né? Por exemplo, ali, né, que a gente tem uma listinha. Água é o básico, né? É o mínimo. As pessoas elas precisam ter uma condição de ter uma água potável para conseguir sobreviver, é o mínimo, né? A alimentação também, né? As pessoas têm que ter o que comer para poder sobreviver, onde morar, né? E a educação também, né? Certo? Então vamos lá, ó. Aqui ó, eu separei em vários indicadores, tá? Vamos começar pelo primeiro aqui que diz da mortalidade infantil. O que é a mortalidade infantil? É o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade em cada 1.000 crianças em um dado período, né? Então, por exemplo, em 1 ano, né? Quantas crianças que não chegaram a completar 1 ano de idade morreram naquela região, naquele estado, país, enfim, né? E esse dado ele é um dado bastante importante para verificar a saúde da população da região, né? O que pode influenciar esse dado? Então, o saneamento básico pode influenciar, né? Porque tem muitas doenças causadas pela ingestão de água, alimentos contaminados, que causam diarreia aquosa, por exemplo, na criança e pode trazer o óbito, então, né? Assistência médica, quando a assistência médica ela não é suficiente para a quantidade de pessoas que tem na população, né? De crianças que tem na população. E também uma outra observação é a desnutrição, né? Então, a falta de alimento ali para as crianças também acaba levando essas crianças a óbito, né? Lembrando que a criança ela precisa ter uma alimentação boa, regular, porque ela está no momento de desenvolver o metabolismo, está no momento de desenvolver todos os órgãos, as funções, os músculos, enfim, né? Então, esses 3 são fatores que podem influenciar, certo? Vamos ver como é que tá a mortalidade infantil no Brasil, ó. A gente consegue ver no gráfico, ele traz de 2000, né? Um gráfico de 2000 aqui, ó, até 2018 e a gente vê uma curva decrescente, né? Então, a gente tinha bastante casos ali de mortalidade infantil, né? E essa mortalidade infantil vem diminuindo, né? E por que ela vem diminuindo? Bom, porque quanto mais foi passando os anos, a gente começou a ter mais sistema de tratamento de água, de tratamento de esgoto, menos condições de pessoas com falta de alimento, né? Então, mais condições de médicos, né? Hospitais, enfermeiros, enfim, né? Então, tudo isso vai contribuindo para esse índice aqui ir baixando, né? Tem um dado que fala que ali pelo ano de 2016, 2017, teve um aumento, um pouquinho de aumento nessa taxa de mortalidade infantil, porque foi aquela época que deu o Zika vírus, lembram? Que várias crianças acabaram nascendo com hidrocefalia, ou tinha uma outra lá, que eu não lembro o nome agora. Não vou lembrar, mas enfim. A cefalia, eu acho que era cefalia, né? Enfim, né? Aconteceu um surto ali de Zika vírus, onde as mães, né? As futuras mamães pegavam essa doença e a criança nascia com a deficiência, né? Então teve um aumento ali da mortalidade infantil naqueles anos ali de 2016, 17, 18, né? Aqui no gráfico, no Brasil não mostra, né? No Brasil acho que a gente não teve tantos casos, mas se a gente pegar esse gráfico de outros países, a gente vai ver esse pequeno aumento ali nessas datas, tá? E aí eu peguei o gráfico aqui de Blumenau também, né? Então, a mortalidade infantil de Blumenau, ela é calculada com um valor de 10,86 óbitos por 1.000 nascidos vivos, né? Então, a gente tem a cada 1.000 crianças que nascem, 10,86 delas acabam falecendo, certo? Ali no gráfico ele é um pouco difícil de interpretar, assim, né? Se a gente olhar, mas se vocês
forem no site do IBGE, todas essas informações aqui são do site do IBGE, desses gráficos, tá? Se vocês forem no site do IBGE, quando tu passar o mouse em cima, vai dar para ver certinho, né? Mas percebam que aqui, ó, deixa eu sinalizar. Aqui, ó, a gente tem a cor dos azuizinhos aqui, né? E aí aqui no mapa, a gente tem várias corzinhas de azul, né? Cada corzinha de azul dessa é uma legenda. Então, nesse azul um pouquinho mais claro aqui, nesse primeiro azul, nessas cidades com essa cor de azul tem 10,55 óbitos por 1.000 nascidos. Nas cidades que tem aqui, ó, esse tom de azul aqui são 16,39 óbitos por 1.000 nascidos vivos, né? Aqui tem um azulzinho um pouco mais escuro, é 27,7. Aqui tem um azulzinho mais escuro, é mais que 27,7, certo? E na legenda de baixo aqui ele traz as internações, tá? Então, 0,4 internações por habitante, 1,2, 3,2 e mais que 3,2. Certo? E aí, no total, a gente tem 0,5, né? Fazendo uma média, aí a gente tem 0,5 internações por 1.000 habitantes, certo? Aqui na nossa região de Blumenau, a gente não tem, assim, um valor drástico, né, de mortalidade infantil, até porque a nossa cidade, ela tem índices bons, né? A gente tem tratamento de água, a gente tem parte da cidade com tratamento de esgoto, a gente não tem muitos casos na cidade onde as crianças passam fome, né? Mas se a gente for pesquisar aí a nível mundial, a gente vai ver que esse índice aí é assustador, né? Se a gente pensar essas crianças morrendo antes de completar um ano, certo? O outro parâmetro, então, é a expectativa de vida, que é um número estimado de anos de vida para uma pessoa desde o nascimento, ou seja, quanto tempo uma pessoa ela vive, né? Se a gente for pegar os dados de muitos anos atrás, os nossos antepassados, eles viviam uma média de 40 anos, 35 anos, né? E com o passar do tempo, de novo, né? Conforme vai passando o tempo, a gente vai tendo mais disponibilidade de alimento, a gente vai tendo mais disponibilidade de água, de tratamento de esgoto, de tratamento de lixo, enfim, né? Mais médicos, hospitais e farmácias e tudo mais que vai ajudando, né? Então, tudo isso vai melhorando, né? E a expectativa de vida, consequentemente, ela melhorou também, né? Então, ele é um indicador que vem aumentando no mundo ao longo do tempo, devido à melhoria, então, das condições de saúde, saneamento, campanha de vacinação, atendimento médico, medicamentos e da medicina moderna. Se a gente pegar o índice no Brasil, ó, lá em 1940, a expectativa de vida era de 45,5 anos, então, grande parte da população morria, né, com essa idade, um pouco para mais, um pouco para menos, porque isso aqui é uma média, né? E conforme foi passando os anos, então, esse valor de idade, né, que a gente vê aqui, ó, ele foi aumentando, né? Então, 2017 foi o último que tem lá no dado do IBGE, tá 76 anos, certo? Tem algumas pesquisas que eles separam entre mulheres e homens, tá? Eles colocam o valor da taxa de mortalidade de mulheres e homens separados, tá? Pessoal, só para lembrar, né? A professora pegou todos esses gráficos lá daquele site do IBGE que eu tinha dado da outra aula para vocês, tá? Então, não é nenhum gráfico que eu esteja inventando, fui eu que fiz, é tudo pego de fontes confiáveis, tá? E eu procurei, né, alguma coisa que nos falasse a expectativa de vida em Blumenau, mas eu não achei, na verdade. Eu achei algumas reportagens que falavam sobre que a vida do jovem estava melhorando, aí ele puxava um pouco para a parte de natalidade, mortalidade infantil, mas ele não dava um dado concreto, assim, né? E aí eu achei essa notícia aqui, que é de 2018, tá? Que ela diz: Santa Catarina é estado com maior expectativa de vida, aponta o IBGE. Então, conforme os dados, a expectativa de vida do catarinense é de 79,4 anos. Beleza? Vamos ler aqui, ó. A expectativa de vida do brasileiro passou de 75,8 anos para 76 de 2016 para 2017, como a gente viu no gráfico ali, né? Um aumento de 3 meses e 11 dias. O dado
é da Tábuas Completas de Mortalidade do Brasil de 2017, divulgada hoje, né, pelo IBGE, beleza. A publicação apresenta as expectativas de vida às idades exatas até os 80 anos e são usadas como um dos parâmetros para determinar o valor previdenciário no cálculo das aposentadorias no regime geral de previdência social. Então, esses índices, né, de expectativa de vida, eles contribuem também para o governo determinar qual vai ser a idade de aposentadoria, né? Então, a gente pode ver também, se a gente procurar um gráfico de aposentadoria no Brasil, a gente vai ver que as idades foram aumentando, né? Conforme foi passando o tempo, para você se aposentar demoraria mais tempo, né? Justamente porque a qualidade de vida melhorava, né? E a expectativa de vida também. Então, a pessoa pode, né, trabalhar um pouco mais. Então, segundo o estudo, a expectativa de vida dos homens aumentou de 72,2 anos em 2016 para 72,5 anos em 2017, enquanto a das mulheres foi de 79,4 para 79,6. Regionalmente, Santa Catarina apresenta a maior expectativa de vida de 79,4 anos, seguida por Espírito Santo, 78,5, Distrito Federal, 78,4 e São Paulo, 78,4, certo? Então, claro, né? Se a gente olhar assim, deu 3 meses ali, né? Deu 2 meses, mas enfim, né? Se a gente for pensar que esse cálculo ele é feito todos os anos e a cada ano subir 2, 3 meses, né? A gente tem aí daqui a pouco quase um ano a mais de vida, tá? Beleza? O outro parâmetro analisado é a escolaridade, né? Que ela se refere ao tempo de estudo das pessoas de uma determinada região. Então, altos valores para esse indicador, eles promovem maior qualidade de vida e maior desenvolvimento do país, né? Visto que se aplicam possibilidades de trabalho e de melhoria nas condições de vida. Vamos pensar que se a gente tem uma população onde 100% da população estudou, fez algum curso, né, se especializou em alguma área, vocês concordam que aquela região, a qualidade de vida vai ser muito melhor? Porque a gente vai ter pessoas habilitadas para trabalhar em vários campos, em várias áreas que vão sempre auxiliar e ajudar as outras pessoas. Então, sempre melhora, né? Ó, esse é o gráfico no Brasil. Então, a gente tem uma estagnação, né, de 2016 para 2017 e 2017 para 2018 a gente tem uma subida, né, de escolarização no país, né? Muito dessa escolarização aumentou, gente, porque atualmente, né, e não faz tanto tempo assim, né, começaram o desenvolvimento desses cursos online, né? Então, tem muita gente, por exemplo, mais velha, né, que tenham, sei lá, 30, 40, 50 anos, que não haviam terminado o ensino médio na época regular, normal, acabaram terminando o ensino médio depois online, né? Fez online, fez a prova do Enseja, que é uma prova para conseguir o diploma do ensino médio online, enfim, né? Quer dizer, a prova do Enseja não é online, né? Mas dá para estudar para a prova online e depois só ir lá fazer a prova. Mas enfim, acho que toda essa questão da pessoa conseguir se organizar, estudar dentro dos horários que ela pode, foram fatores que auxiliaram bastante nesse desenvolvimento da educação no Brasil, tá? Sem contar aí que a gente teve algumas melhorias em relação à bolsa de estudo, né? Então, quando vocês forem na faculdade, vocês forem para a faculdade, vocês vão ver que tem muita gente que faz faculdade com bolsa, né? Essas bolsas, tudo, a maioria delas são pagas pelo governo, quem faz mestrado, doutorado, enfim, né? Então, a gente teve um pequeno avanço também nessa questão de bolsa de estudos e com isso, né, mais pessoas estudando e, consequentemente, o índice ali de escolarização, ele subiu um pouco mais. Junto com esse índice de escolarização, a gente tem o índice de analfabetismo, né, que indica a quantidade de analfabetos na população, ou seja, a quantidade de pessoas dentro daquela população que não sabe nem ler e nem escrever, tá? Então, ele evidencia a desigualdade na população. As pessoas consideradas analfabetas costumam enfrentar outros problemas sociais graves, como a fome e o desemprego.
Então, por exemplo, né? As pessoas que são analfabetas, é muito difícil elas conseguirem um emprego, né? A não ser que elas tenham um emprego mecânico, né? Mas é muito complicado você trabalhar em algum lugar onde você não precise ler ou escrever nada, né? Nem que seja um bilhete para deixar em cima da mesa para um colega de trabalho ou para o chefe, enfim, né? Hoje em dia, com esse meio digital que a gente vive, né? Onde tudo tem grupo, né? A gente tem grupo de WhatsApp da família, a gente tem grupo de WhatsApp dos amigos da escola, nós lá na escola a gente tem um grupo de WhatsApp dos professores. Então, como é que uma pessoa analfabeta vai conseguir um emprego se ela não consegue nem se comunicar escrevendo, né? Então fica um pouco mais complicado, essas pessoas passam por dificuldades maiores. E aí aqui, ó, no Brasil, então, o índice diminuiu, né? Então, lá em 2006 a gente tinha 7,2%, né, de pessoas analfabetas no país. E esse índice está diminuindo, né? Tá? Hoje em dia ela tá com 6,8%, né? O ideal é que a gente não tenha, né, analfabetos no país. E de novo, né, essa questão do analfabetismo está diminuindo justamente porque as pessoas estão conseguindo ter mais acesso, né? Então essas aulas virtuais, enfim, tudo isso vai auxiliando as pessoas, beleza? E em Santa Catarina, então, a gente tem a segunda menor taxa de analfabetismo do país. Essa pesquisa é de 2019, foi feita ano passado, tá? Então, ó, a taxa de analfabetismo em Santa Catarina caiu entre 2016 e 2018. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios divulgada pelo IBGE. Na faixa entre 15 anos ou mais, o índice passou de 2,8 em 2016 para 2,5 em 2018, então a gente diminuiu 3% de população analfabeta no estado. O estado apresenta a segunda menor taxa do país, atrás apenas do Rio de Janeiro, onde o índice é de 2,4%. No Brasil, o analfabetismo também teve queda e passou de 7,2% em 2016 para 6,8% em 2018, como a gente viu no gráfico no slide anterior, né? O que corresponde a menos 121 mil analfabetos entre os 2 anos. Apesar da queda no analfabetismo, o Brasil pode não cumprir a meta de erradicação em 2024 para a faixa de 15 anos ou mais. Segundo analista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE, Corem, né? Marina Águas, a queda verificada entre 2016 e 2018 é significativa em termos estatísticos, mas até 2024 muita coisa pode acontecer. Então existe uma meta, né? Que é para em 2024 a gente não ter mais nenhuma pessoa analfabeta no país. Beleza? O saneamento básico, né? Quando a gente fala em saneamento básico, muitas vezes as pessoas relacionam o saneamento básico apenas com o tratamento de esgoto, tá? E não é. O saneamento básico ele é dividido em 4 etapas. Então, a gente tem a água tratada, a coleta e tratamento do esgoto, o tratamento do lixo e a drenagem urbana, certo? São os 4 pontos do saneamento. Quando a gente fala de saneamento básico, a cidade tem saneamento básico? Ela só vai ter o saneamento básico completo se ela estiver cumprindo com esses quatro requisitos, certo? Então, água tratada, vocês já sabem, né? É aquela questão de passar a água pela estação de tratamento, essa água ela ser tratada na estação e chegar com boa qualidade para a gente estudou isso ano passado, né? A coleta e tratamento de esgoto, a gente também estudou ano passado. Então, é captar o esgoto, né, das indústrias, das casas, enfim, né, de todos os lugares da cidade, levar ao tratamento de esgoto, né, para ser tratado e depois despejado. O tratamento de lixo, que a gente também viu no ano passado, né, que é a questão de não ter lixão a céu aberto, né, o lixo hospitalar ele ser incinerado, os outros lixos eles serem colocados em aterros sanitários, onde a poluição ela é menor, enfim, né? E a drenagem urbana está relacionada então com o planejamento urbano mesmo contra enchentes, né? Quando, por exemplo, aqui na nossa região chove muito em um período do ano, essa alta quantidade de chuva ela pode ocasionar enchentes, então a cidade ela precisa ter um sistema de drenagem urbana, né?
Tô falando de Blumenau, mas todas as cidades têm que ter, certo? Então, atendendo esses 4 requisitos, a gente vai ter uma cidade com saneamento básico completo. Quando a pessoa, né, as pessoas, a população no geral, né, elas têm acesso à água tratada, impede que a água e os alimentos sejam contaminados por vírus ou bactérias ou outros agentes patológicos, né, ou agentes que causam doenças. Então, quando a população ela tem acesso à água potável, a chance dessa população ter doenças de veiculação hídrica é menor. Né? Então, ano passado a gente estudou, por exemplo, a giardia, lembram? Que era aquele grupo de protozoário que a prof estudou no mestrado, que eu estudo no doutorado agora também. Que a gente pega a doença tomando água contaminada ou alimento mal lavado, né? Então, a partir do momento que a gente recebe a água em casa de boa qualidade, a chance de pegar essa doença é muito menor, né? A falta de acesso adequado. Só um pouquinho, pronto. A falta de acesso adequado de esgoto e tratamento de lixo aumenta as chances de poluição, tanto dos rios, de lagos ou reservatórios, enfim, que tem na cidade, né? Então, imaginem que se uma cidade ela não tem coleta de esgoto, todo o esgoto daquela cidade vai para o rio, certo? Aquele rio ele vai ficar contaminado, né? Ele vai prejudicar o meio ambiente, porque existem seres vivos que vivem naquele rio e, consequentemente, ele vai prejudicar a população também, né? Porque provavelmente aquele rio é realizada a captura da água para abastecimento, certo? A mesma coisa acontece com o lixo, né? Então, se não tem um tratamento de lixo e o lixo é jogado em qualquer lugar, ele vai acabar contaminando tanto o solo, quanto a água, quanto o lençol freático, e tudo isso pode ocasionar doenças, né? Pode gerar uma série de doenças aí, tá? E a questão da drenagem, então, como eu falei antes, ela previne, né? Previne as enchentes, né? Se a gente tiver uma arquitetura aí, um planejamento de drenagem bem realizado na cidade, beleza? Então vamos ver, ó. Quando a gente fala de água tratada, o Brasil ele tem 48% da população sem coleta de esgoto, né? Então, quando a gente fala de água, não, quando a gente fala de esgoto, né? Se a gente for pensar, 50% da população nacional não tem tratamento de esgoto. Isso é um problema, né? Como eu falei para vocês, pode contaminar os rios, os córregos ou reservatórios, enfim, e tudo isso gera doença, né? Quando a gente fala de água, 83,62% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada. Então, o que a gente vê no Brasil? A gente tem uma demanda de água maior, né? Uma demanda não, deixa eu pensar numa palavra. A água potável no nosso país, ela está disponível para a maior parte da população, né? Então, 83,62% das pessoas que moram no Brasil têm acesso à água potável. Então, são poucas, né? Pessoas que não têm, porém ainda existe, né? A gente às vezes acha que é uma realidade muito fora da nossa, né? Porque a gente mora num estado privilegiado, né? Os nossos índices econômicos, nossos indicadores, né, econômicos e sociais, eles são muito bons, né? Mas existe, né? Existe aqui na cidade, por exemplo, pessoas que não têm acesso à água potável, assim como existe no resto do Brasil, né? Então, são quase 35 milhões de brasileiros sem acesso a esse serviço básico. Em 2016, 1 a cada 7 mulheres brasileiras não tinha acesso à água. No caso de homens, 1 a cada 6 não tinham acesso, né? Então é um pouquinho menos. 14,3% das crianças e dos adolescentes não têm acesso à água. 6,8% das crianças e dos adolescentes não contam com sistema de água dentro de suas casas. E 22 municípios nas 100 maiores cidades brasileiras possuem 100% da população atendida com água potável. Então, olha só 22 municípios, e só dos 100 maiores, né? A gente tem muito mais município
no Brasil, certo? Então, a gente está um pouco longe, né, de ter aí a nível nacional 100% de saneamento básico no país, né? Está um pouco longe por conta desses índices, né? A gente vê aí que o abastecimento de água, ele tem uma quantidade boa, né? Ele abastece uma quantidade boa aí de pessoas, né? Chegando a 83%. Porém, quando a gente fala de esgoto, a gente já tem um valor bem menor, né? Metade da população não tem acesso. Quando a gente fala de lixo, então, né? 41% do lixo no Brasil, ele vai parar onde não deveria, uma reportagem que eu achei aqui, feita em 2019. Então, existem muitos lugares no Brasil ainda que não tem aterro sanitário, incineradores, ou processo de reciclagem, de reutilização, enfim, né? Que não tem nenhum mecanismo de tratamento do lixo, né? E esse lixo, quando ele não tem nenhum mecanismo de tratamento, ele é depositado em um lixão, né? Que é aquela questão que a gente estudou ano passado. O lixão ele fica a céu aberto, né? Como tem lixo de várias fontes ali, vai ter entrada de rato ali, por exemplo, né? De gambá. E aí algumas pessoas que não têm acesso à alimentação acabam pegando comida dentro desses lixões. E aí acaba desenvolvendo doenças, enfim, tudo isso vai diminuindo os nossos indicadores socioeconômicos dentro do país, né? E sem contar que esses lixões eles são altamente prejudiciais para o meio ambiente, né? Eles têm a liberação do gás metano, que é um gás do efeito estufa, né? Que a gente estudou nas últimas aulas aí, e ele também tem a produção do chorume, né? E o chorume ele infiltra no solo e acaba chegando lá nos lençóis freáticos, que são uma parte, né, uma grande parte da água doce que a gente tem no país, né? Então vamos lá, lendo ali a reportagem. Você sabe para onde vai o lixo que produz? De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 41% de todo o lixo produzido ano a ano no Brasil vai parar onde não deveria, rios, mares e lixões. Mesmo após a implementação da Política Nacional de Recursos Sólidos, da PNRS, em 2010, que dentre suas premissas determinou que os municípios deveriam colocar fim aos lixões até 2014. Toneladas de resíduos ainda são despejadas a céu aberto em diversas cidades. Então, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela foi desenvolvida em 2010, então ela é nova, né? Ela tem 10 anos só. E ela foi determinada para gerir o lixo no país, né? Então, assim, tem várias cláusulas, né? Vários parágrafos, enfim, incisos, e nisso está informando que todos os municípios do país, até o ano de 2014, deveriam cessar o uso de lixão. Não deveria mais ter lixão nas cidades. Porém, a gente não conseguiu atingir essa meta, né? Tanto que aí a pesquisa está falando que 41% do lixo vai para onde não deveria, né? Ou vai para o mar, ou vai para lixões, certo? E aí uma notícia boa para nós, como eu falei antes, né? A gente é bastante privilegiado. O estado de Santa Catarina, ele é um estado que tem esses índices muito bons, né? Então, o município de Santa Catarina, em 2014, ele atingiu a meta, né? Então, o município de Santa Catarina elimina em 100% o uso do lixão. Então, não existe lixão no nosso estado, tá? Essa notícia é de 2014. Então, todos os resíduos sólidos do estado vão para aterros sanitários. Ao todo, são 36 aterros sanitários para atender todos os 295 municípios. Né? Aqui na nossa região, a gente conversou sobre isso ano passado também, a gente tem um aterro sanitário lá na Vila Itopava, que é o Momento Engenharia Ambiental, eles têm um aterro sanitário lá, tem um aterro sanitário de Brusque, então muito do lixo que a gente produz em casa ou na escola, enfim, né, vai para esse aterro de Brusque também, beleza? Aqui é uma notícia de... Ai, não botei o ano aqui. Ai, gente, cortei a notícia e não deu o ano aqui. Mas, enfim, eu acho que era 2017, tá? Mas vamos lá. Blumenau sobe 67 posições no ranking nacional de saneamento básico. Subiu 67 posições, isso é muito bom, né? O índice foi divulgado no final de julho
e considerou os 100 maiores municípios do país. Então, o Instituto Trata Brasil tem um site, tá, galera? Que é tratabrasil.org.br e ele faz toda essa estimativa de como é que tá o tratamento de água, de esgoto e de lixo no país, tá? Se vocês quiserem entrar lá para dar uma olhadinha, é um site bem completo, assim. Então, em parceria com a consultoria GO Associados, divulgou no final do mês de junho o novo Ranking Nacional de Saneamento Básico, evidenciando as melhores cidades com índice de saneamento no país. A Prefeitura de Blumenau, por meio do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, a SAMAI, destacou por subir 67 posições no ranking entre 2012 e 2017, com indicadores positivos de atendimento de água, coleta e tratamento de esgoto, índice de perdas e investimentos. Além disso, Blumenau ficou em primeira colocação com o melhor índice de atendimento urbano de água, ao lado de 44 municípios brasileiros, por promover o acesso adequado ao abastecimento de água associada à quantidade de economias residenciais ativas. O indicador mostra qual a porcentagem da população do município é atendida com abastecimento de água. Portanto, quanto maior for essa porcentagem, melhor classificado o município no ranking. Então, a gente tem um abastecimento de água bem completo aqui na nossa cidade, né? O de esgoto, ele ainda não está completo, a gente vai ver agora aqui no próximo slide, ó. Então, o Blumenau, ele projeta alcançar 49% de cobertura da rede de esgoto até o fim de 2019, né? Então, quem faz a ligação, né, todo esse trabalho de ligação da rede de esgoto, de tratamento de esgoto na nossa cidade é a BRK Ambiental. Ano passado, quando a gente trabalhou com a conta de água, lembram que tinha aquela taxinha lá de esgoto? A gente conversou sobre isso, que é a taxa que a gente paga, né, no talãozinho de água relacionado ao esgoto da nossa casa, tá? Então, a cobertura da rede de esgoto em Blumenau, ela deve crescer 6% em 2019. Neste ano, os trabalhos da concessionária se concentrarão no bairro Velha, onde serão implantados 23 quilômetros de tubulações e 3 estações elevatórias. A expectativa é da BRK Ambiental, concessionária do serviço da cidade. Se a meta for alcançada, o município vai fechar o ano com 49% do sistema instalado. Isso significa mais de 157 mil pessoas beneficiadas com saneamento básico. Atualmente, o percentual é de 43%. Bom, a gente já está lá quase nos 50% da cidade com coleta e tratamento de esgoto, né? E é importante falar que para eles fazerem essa ligação de esgoto, eles precisam abrir, né? Abrir os buracos, colocar as tubulações, enfim. E tem muitas pessoas, moradores, que reclamam, né? A gente vê, né? As pessoas falando, porque Blumenau tá toda esburacada, porque só fazem buraco nessa cidade, porque estão toda a vida furando o chão nessa cidade. Só que as pessoas têm que entender que eles estão fazendo isso para um bem muito maior, né? Eles estão colocando o sistema de esgoto na cidade. Não existe outra maneira de colocar o sistema de esgoto na cidade se não for furando, né? Não dá para colocar um cano no alto, né? Vai sustentar como? Tem que ser no chão, né? E tem que furar. Vai fazer o quê? Não dá para ficar reclamando, né? Então, quando vocês verem alguém reclamando aí, vocês chegam e falam assim, então, deixa eu te explicar. Estão fazendo ligação de esgoto da nossa cidade, aí você dá um show, né? Dá uma aula rasa e fala aí, né, que é ruim agora, mas é bom daqui a pouco, tá? E é por isso que a gente vê, então, vários buracos sendo abertos aí na cidade. E aí, o outro índice que a gente tem é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Ele analisa a qualidade de vida de uma determinada população. E para fazer essa análise de qualidade de vida, são utilizados 3 critérios, que é o grau de escolaridade, a renda e o nível de saúde. Então, esse indicador, ele fala o seguinte, ele fala assim, bom, se uma pessoa ela tem um nível de escolaridade bom, ela tem uma renda boa e ela tem um acesso à saúde bom, ela vai ter uma boa qualidade de vida, certo? Então, por isso que ele junta esses 3 parâmetros aí para analisar e ele faz um cálculo que varia de 0 a 1. Então, quanto mais se aproxima de 1, maior é o IDH do local, ou seja, maior é a qualidade de vida daquelas pessoas naquele local, certo? Então, o Brasil,
né, a nível Brasil, essa notícia foi do ano passado, finalzinho do ano passado, então ele perde uma posição do ranking do IDH. O relatório apontou que o país tem segunda maior concentração de renda do mundo, com 1/3 de todas as riquezas nas mãos do 1% mais rico. Então, o Brasil ficou na 109ª posição no ranking de IDH, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Medido anualmente, o IDH varia de 0 a 1, quanto maior, mais desenvolvido o país, e tem como base indicadores de saúde, educação e renda. Neste ano, o Brasil alcançou 0,761, com uma pequena melhora de 0,001 em relação ao ano passado. Gente, vamos transformar isso aqui para nota para ficar mais fácil, tá? Seria como se o Brasil, a nota do Brasil no IDH fosse 7,6, tá? E é isso que significa. Quando essa nota ela é 8,5, a gente vai ter um índice alto, daí um índice muito alto, né? Então, na classificação da ONU, o Brasil ele segue no grupo do alto desenvolvimento humano. A escala ela é classificada em muito alto, alto, médio e baixo, né? A gente está no alto, né? Para a gente chegar no muito alto, a nossa nota ali tem que ser 8,5, beleza? Que é a nota dos países super desenvolvidos, né? Aqui a gente tem o IDHM, né? O Mzinho no final porque é municipal daí, tá? É Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. E a gente vê também que ele vai aumentando, né? De 1991 até 2010, ele cresceu, só cresceu, né? E tudo isso também está relacionado, né? Ao estudo, né? Pessoas com mais estudos têm oportunidade de trabalho melhor, sendo que a oportunidade de trabalho ela vai te gerar uma renda melhor. Se ela está tirando uma renda melhor, tu vai ter mais condições de, por exemplo, pagar um plano de saúde, então tu vai ter mais condições de ter acessibilidade a médicos, enfim, né? Tudo isso vai contando e vai aumentando ali os nossos valores de qualidade de vida. E a última que a gente vai ver é sobre a discriminação, né? Que ele também é um parâmetro comentado nos indicadores socioambientais, né? Então, só um conceito, né? Etnia, quando a gente fala de etnia, a gente está falando que um grupo de indivíduos compartilha uma mesma cultura, certo? E o Brasil, ele é, nossa, muito diverso, né? Ele tem uma mistura de etnias absurdas, né? Muitos grupos étnicos, muita cultura, muita coisa diferente, né? Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul tem a cultura do chimarrão, por exemplo, né? Deixa eu ver o que mais. Lá no Rio de Janeiro é bem mais forte a cultura do carnaval, de dançar, pular o carnaval, enfim, né? Então, cada região tem uma cultura, enfim, né? Tem uma história e acontece muita discriminação, né? De um lugar para outro, assim, né? Então, muitas pessoas de diferentes grupos e etnias sofrem preconceito, discriminação, isto é, né? Elas são tratadas de forma diferente das demais, de modo negativo, o que prejudica a vida delas e o bem-estar de toda a comunidade. Claro que aqui eu dei exemplos né, de costumes, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, os índios, né? Eles têm uma cultura muito diferente da nossa, muito, muito diferente da nossa, né? E muitas vezes é um grupo de pessoa que é negligenciado, é um grupo de pessoa que é discriminado, né, pela cultura deles, né? Isso acontece bastante. E existem outros tipos, né, de discriminação que a gente pode citar. Então, racismo, né? As pessoas têm muito preconceito pela cor da pele das outras pessoas, né? Existe a discriminação das mulheres, né? Que principalmente na questão de trabalho, né? Se vocês pararem para pensar, por exemplo, um homem e uma mulher trabalham na mesma empresa, certo? E eles têm a mesma função. Os dois lá, a carteira de trabalho dos dois está a mesma coisa, eles têm a mesma função, eles fazem a mesma coisa. Acontece bastante de esse homem receber um salário maior que essa mulher. E é por pura discriminação, né? Se eles têm
o mesmo emprego, o mesmo trabalho, a mesma função, estudaram a mesma coisa, fizeram a mesma faculdade, enfim, né? Eles têm que ganhar a mesma coisa, concordam? E acontece dessa discriminação aí de a mulher ganhar menos do que o homem, certo? Outra questão de deficientes, né? E aqui a gente, meu Deus, a gente teria mais uma aula inteira para falar, né? Então tem toda a discriminação de deficiente físico, de deficiente visual, auditivo, ou pessoa que tem alguma deficiência locomotora, enfim, né? A gente pode citar várias discriminações aí voltadas para as pessoas inteligentes. E em relação à religião também, né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande de religião. Tem pessoas que não têm religião e também são discriminadas, ou essas pessoas que não têm religião discriminam as que têm. Então, também é uma questão bastante complicada. A opção sexual também, né? Tem muitas pessoas homossexuais que sofrem, né, bastante, ou transgêneros, enfim, né? Essa diversidade de opção sexual, ou pessoas bissexuais, homossexuais, heterossexuais, enfim, né? Tem muito preconceito, né? E a questão do bullying, que é o que vocês escutam bastante, né, na escola, a gente comenta bastante sobre isso, né? E esse bullying, ele não acontece só na escola, né? Dentro de grandes empresas, dentro do trabalho das pessoas, isso também acontece, mas ele é mais recorrente mesmo dentro da escola, né? Então, todos esses são discriminações que ocorrem no meio ambiente aí e que eles também são citados nesses indicadores sociais e econômicos. Beleza, galera? É isso. Pelo horário que eu passei 2 minutinhos, deu 46 minutos de aula, tá? Que ficou para vocês fazerem então de tarefa, tem algumas atividades, olhem lá no roteiro, tá? Na trilha lá. Qualquer coisa a gente se conversa no chat, tá bom? Beijo, beijo, ótima semana para todo mundo.